Eu faço vendas todos os dias, apenas aplicando o que a Maria Franco ensina no curso dela. Se você quer aprender a vender todos os dias, eu vou deixar o curso da Maria Franco com desconto aqui na descrição e no primeiro comentário. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com a Lari Ferreira, também conhecida como afiliada na gringa. Ela é minha aluna e está faturando 100k, 100 mil por mês com estratégias na gringa. Ela acabou se especializando um pouco mais em Bing Ads, então a gente vai conversar com ela hoje, entender um pouco sobre as estratégias que ela tem utilizado e como eu sempre gosto de começar também conhecendo um pouco a Lari. Então, Lari, muito obrigada por estar aqui com a gente. Cara, você está voando, mais um exemplo de que o mercado está muito longe de saturar, que tem muita oportunidade. Você é uma aluna completamente fora da caixa, então obrigada mesmo por estar aqui. Eu queria que você começasse se apresentando, contando um pouquinho de quem você é, de como você começou nesse mercado, para depois a gente entrar na parte mais estratégica. Tá bem. Primeiramente, gostaria de agradecer muito, né, pelo convite. Foi, assim, ainda estou, né, colocando os pezinhos no chão, porque tudo foi muito rápido, né, mas o mercado permite isso, a gringa é incrível, né, as coisas acontecem numa velocidade que às vezes a gente não controla. Mas é um susto bom, né, que estou me habituando aqui, mas sou super grata, né, primeiramente a Maria por ter me encontrado, né, eu sempre peço muito isso para o universo colocar ferramentas na minha vida, e eu sei que a Maria é uma dessas, né, porque o curso dela foi um divisor de águas para mim. Eu já vim de uma história, de uma jornada de outros cursos, mas que não faziam muito sentido, mas não fizeram tão sentido, né, quanto o da Maria. Então, realmente, eu tenho uma gratidão. Se ela olhar as mensagens lá que eu mandava para ela, era tudo assim, ai, Maria, obrigada. Enfim, foi bem bacana. Bom, mas para iniciar, né, queria me apresentar. Meu nome é Larissa Ferreira, né, sou do interior aqui de São Paulo, sou mãe, tenho 2 filhos, o Pietro e a Teodora. Então, assim, saí da CLT tem 4 anos, e a minha maior inspiração para sair são os meus filhos, né? Eles já são grandinhos, né? Já têm 9 e 12 anos, mas eu queria ter essa oportunidade de trabalhar em casa, né? Ficar aqui com eles, ver o crescimento deles. Então, há 4 anos atrás, eu saí da CLT, né? Eu trabalhava para o Santander, eu era supervisora comercial, trabalhava com gestão de pessoas, mas saí para empreender, né? Na internet, e comecei com o mercado digital. Porém, com anúncios, eu estou trabalhando, né, como afiliada tem um pouco mais de um ano, mas tive uma trajetória também de muitos erros e acertos. Iniciei pelo Facebook, sofri muito lá, né? Sofreu no Facebook, Lari? Sofri muito, mas enfim. Depois fui, né, como afiliada também para o Google, que estava tranquilo até fevereiro desse ano. Mas aí em fevereiro, né, tinha aquela onda de suspensão e eu sempre passava, falava, não vou ser atingida, porque eu gastava muito no Google. Então eu falava, cara, o Google gosta de mim, ele vê que eu gasto, enfim, tinha os motivos lá para achar que não, e de alguma forma ia ser prejudicada, né, não ia ser atingida, mas fui, perdi todas as minhas contas, tá, do Google, e me vi sem ter para onde ir. E eu tinha o Bing, porque no curso a Maria falava o quê? Roda um produto, faz um review, né, que eu tentei, mas não fluiu muito, mas assim, não, porque eu não dei foco. Mas eu sempre rodava as minhas campanhas no Google e rodava lá no Bing e não olhava muito, não tinha muito foco lá. Mas o Bing foi a minha única alternativa e eu falei, eu preciso agora fazer isso aqui funcionar, fazer dar certo. Fui buscar conhecimento, fui me aprofundar, fui pensar realmente fora da caixa. E aí começou a fluir, foi tudo muito rápido, então de fevereiro para cá minha vida mudou e segue mudando, Que segue legal, aí Lari. acrescentando cada vez coisas boas. Legal, Lari. E só, como eu comentei, assim, pessoal, a Lari para mim é um exemplo do que é ser fora da caixa, porque eu vivo falando sobre a importância de diversificar a estratégia. Então, se o Facebook bloqueia, se o Google vai lá e te bloqueia, o que você faz? Você para, senta e chora, opção 1, ou opção 2, que a Lari fez, você fala, não, eu não vou parar, porque eu sei que esse mercado funciona e eu vou sair da caixa, vou me desdobrar aqui para encontrar outra solução. E foi exatamente isso que a Lari fez. Ela começou a explorar uma das estratégias que tem ali, né, de bônus no JAP, que é justamente o Bing, e ela se aprofundou, e hoje ela se tornou quase que uma, né, quase que não, uma especialista aí no Bing vendendo na gringa. E Lari, só para a gente voltar um pouquinho,
Você já tinha tido algum contato com estratégias da gringa antes de fazer o JAP? Como é que foi esse teu primeiro contato mesmo com a gringa? Você ficou assustada? Como que você fez né, se você ficou, como que você fez para encarar essa estratégia nova na tua vida? Então, na verdade, eu já ouvia falar, mas não tinha nada que me despertasse assim para olhar. E eu comecei vendendo no Brasil, né? Vendendo Monetize, vendendo Hotmart, mas enfim, eu acho que todo afiliado, a maioria, né? Vou generalizar, mas tipo assim, boa parte inicia nas plataformas mais óbvias, né? E a gente já tem ali uma concorrência. Então, assim, não é que é impossível trabalhar, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade. Aí você vai ter que se reinventar e fazer algo diferente. Mas, enfim, eu não olhava muito para a gringa, não. Já tinha ouvido falar, né, nos primeiros cursos que eu fiz, mas nada muito aprofundado, sempre muito raso. Assim, existe plataformas que você pode olhar. Não olhei, né? Então, comecei com Monetize, peguei alguns produtos lá. Achei um produto campeão que vende muito. No Google, né? Você estava no Google na época, né? Ainda, na época no Google. E comecei a performar esse produto, só que aí o ROI do Nacional, ele meio que assim, ainda mais quando a gente está iniciando, a gente está aprendendo, então assim, eu meio que empatava, começava a ter lucro, prejuízo, e ficava naquele ciclo. Só que a gringa, não, a gringa você potencializa porque você ganha ali vezes 5, né? Vamos arredondar para 5 ali em relação à valorização do real. Então, assim, a primeira venda que eu fiz, ela me impactou de um jeito, eu falei, gente, eu ganhei, né, eu não lembro o valor da comissão, mas eu ganhei 5 vezes mais a minha moeda. Uhum. E o custo foi muito baixo. Aí eu falei, opa, o segredo tá aqui. Tá aí uma oportunidade. Exato. E é isso que eu assim, sempre falo, né, Lari? O pessoal fala, tá, mas eu vou gastar em dólar e ganhar em dólar? Não, você vai gastar em real e você vai multiplicar a tua comissão por 5, que é justamente o motivo pelo qual os alunos têm mais lucro, né? Quando a gente fala em ROI, a gente está falando em lucro. Então, invisto X e volta 2X, 3X, 4X. Então, na gringa, esse X vezes X é muito maior, né, Lari? Interessante, né? Você ia continuar comentando um pouquinho sobre a tua estratégia. Exato. Então, assim, isso me trouxe um negócio tão grande. Eu falei, cara, o potencial é gigante, né? E quando a gente fala em relação à escala, fica mais interessante ainda. Então, assim, eu assisti o curso inteiro da Maria, por mais que eu já entendia como as plataformas funcionassem. Então, assim, eu vejo muito afiliado que fala, mas eu fui direto para uma estratégia específica. Mas, assim, eu recomendo que assista tudo, porque tem muito insight que a Maria passa que eu não encontrei em outros cursos, tá? Então, assim, é mega importante assistir tudo. Então, eu falo que é gringa, super apoio, mas faça bonitinho, chega na gringa, que aí você já vai chegar com muito mais bagagem. Mas aí, quando eu cheguei na gringa, comecei a vender também as primeiras campanhas, eu nem sei como eu vendi, mas vendi na sorte total. Quanto tempo você demorou, Lari, para fazer a tua primeira venda? No outro dia, eu fiz a venda num dia, eu comprei o curso, aí logo, né, acho que menos de uma semana eu consegui concluir, só não fiz os bônus, né, porque ainda não estava disponível, mas o que tinha ali eu já conseguia me basear e conseguir subir uma campanha. Mas assim, vendi total na sorte, eu fiz 2 vendas do mesmo produto, era um produto digital, mas assim, a palavra não era fundo, eu estava meio confusa porque eu não falo inglês, ainda tem esse detalhe. Você não fala inglês, Lari, depois, por favor, fale sobre não falar inglês e ganhar 100 mil reais na gringa por mês, tá? Depois eu quero que você fale sobre isso. Tá bem. Mas, enfim, eu fiz venda, mas eu não sei como eu fiz na sorte, né? E a minha preocupação, quando eu trabalhava no banco, eu tinha uma gerente que falava muito isso para mim. Quando a gente fechava o mês, a gente falava, nossa, você bateu meta, e aí, como foi? Eu falava, graças a Deus, deu certo, pagaram os meus contratos. Mas ela falava, a gente tem um problema então, porque quando é sorte, a gente não repete, a gente não faz de novo. E isso me marcou a vida. E eu falava, cara, eu tenho que saber exatamente como eu estou fazendo essas vendas. E aí eu comecei a me aprofundar mais. E na época eu tinha o Google, né? O Google é uma rede de pesquisa, tem uma base gigantesca, né? Da mesma forma que tem uma base de pessoas, também tem uma base de anunciantes. Então a concorrência ali é maior. Eu percebo que no Google a gente tem mais especialistas, né? Pessoas que anunciantes mais qualificados, maior. Assim. Qualificados, perfeito. Mas, enfim, comecei vendendo, e aí começou a acontecer, e aí vinha comissão ali de, sei lá, $100 numa venda, 200, e performando cada vez mais feliz, né? Porque o ROI, ele é muito bom, é muito bom. Se você souber trabalhar, se você realmente seguir as orientações e principalmente ter consistência, porque não dá para achar também que você vai construir algo do dia para a noite. Eu comprei o curso da Maria, se eu não me engano, foi em novembro, finalzinho de novembro.
Mas de lá para cá são 6 meses. E assim, a minha vida mudou em 6 meses, mas também não foi, né? No primeiro Não foi mês que sorte, funcionou. né? Não foi sorte, Lari. Não, Você não foi falou, sorte. subir ali na sorte, e depois você frisou muito bem o que tua gerente te falou sobre sorte. Sorte é isso, é uma vez, joguei na Mega Sena ali, putz, ganhei, na sorte. Mas você tem uma consistência, você chegar num faturamento de 100 mil reais por mês, quem que ganha Recebo isso? mais. Cara, isso não é sorte, isso é qualificação. Então, você já vem de um histórico que você já conhecia um pouco o mercado, você falou que faz 4 anos que você pediu demissão, faz 1 ano, se não me engano, que você trabalha com o Google. Com o Google. Não, com anúncios, né? Com anúncios, como afiliada, 1 ano, cara, 1 ano. Aí o pessoal entra e no dia seguinte quer começar a vender muito. Pô, só que 1 ano ao mesmo tempo que parece muito tempo, é muito rápido. Lari, me diz, qual profissão que você faria que não fosse essa que você está fazendo agora, que você ganharia essa quantidade de dinheiro que você está ganhando num curto espaço de tempo, né? E Lari, falando um pouquinho mais sobre esse teu começo, assim, você então começou a subir ali campanha e começou a vender. Como que você fez para começar a escalar a tua venda? Então, como é que foi o teu primeiro mês? Não sei se você lembra quanto que você faturou e quanto você investiu, e como você fez para começar a escalar esses resultados? Foi quantidade de produto? Foi mais verba no mesmo produto? Se você puder compartilhar um pouquinho da estratégia mesmo que você fez. Tá, na época não tinha muita uma estratégia. Eu seguia muito assim, o racional de que vou escalar a nível de produtos, né? Mas eu não focava muito, né? Que hoje eu tenho mais foco em nicho, né? Porque eu acho que quanto mais informação você tem de um nicho específico, de uma persona, você vai conseguir potencializar as suas vendas, porque qualquer produto similar, você sabe quais são as características, né? Tanto para copy, tanto para palavra-chave, como essas pessoas pesquisam, como essas pessoas, onde elas estão, né? Enfim, quando elas compram, tudo isso é importante, né? Mas na época eu não tinha muito isso, né? Eu simplesmente pegava produtos, procurava, né? Do jeito que a Maria ensina. Olhava os produtos menos concorridos, pegava produtos com palavras que remetessem somente ao produto, olhava muito, ela dá a dica do Cibindini, né? Acho que é Cibindini que fala. Lá tinha muitos produtos, acho que um dos primeiros produtos que eu comecei a vender mais eu peguei lá do Cibindini, porque realmente tem lá aquela projeção, né, de produtos que estão no momento mais quente, no momento, né? E lá tem muitos produtos de produtores que já performaram bem em outros produtos, e eles acabaram de lançar um produto, eu fui lá e peguei. Comecei a vender bem também. Então, assim, tudo do curso da Maria, eu aproveitei 100%. A parte de review, só que eu não foquei muito, mas do restante, em relação a tráfego pago, eu mergulhei. Então, na época, eu não tinha muita estratégia aprimorada, mas em relação ao faturamento, né, eu estava anunciando plataformas brasileiras, e eu meio que empatava, tinha ROI. Mas na gringa, não, aí eu comecei a faturar. Eu lembro, assim, que logo no primeiro mês eu faturei, tipo, 5 mil livre, sabe? Tirando os custos. Com erros, com acertos, porque também a gente fica, né? Enfim, tem palavras meio perdido ali. Perdido. É bastante informação, tem muita ainda mais palavra... em outra língua, né, Lari? Você teve que não, tem palavras que ainda você mais, olha... né? E você fala, não, isso aqui um termo, não é um termo genérico, mas depois você vai descobrir que não é. Mas assim, faz parte do processo. Eu não tive, né, na época, uma mentoria, alguém para poder me orientar. Então, assim, eu paguei, né, teve um custo, mas eu acho que também eu fixei muita coisa, eu tive olhares, assim, era tudo estratégia. Eu lembro que meu marido, toda semana eu falava para ele, eu falava, ó, agora encontrei o caminho. Mas não ia. Mas, assim, o processo é esse. Eu acho que você vai errando, vai acertando, vai ajustando. Porque quando você constrói a fórmula, você sabe entendê-la. Você sabe cada processo que você passou, entendeu? Mas, enfim, em relação a... Desculpa, só te interrompendo rapidinho, Lari. Isso que você falou é muito importante sobre você conhecer o público-alvo, né? E depois, se quiser falar um pouco mais sobre isso também, porque eu vejo que as pessoas, elas entram num curso de tráfego pago ou num curso de qualquer coisa que você esteja vendendo algum produto, e elas não se preocupam em pensar que tem uma outra pessoa ali comprando um produto. Quem é essa pessoa? O que ela come? O que ela pensa? O que ela faz? Quantos anos ela tem? Qual que é a renda dela? Ela tem filhos? Enfim, óbvio, você não precisa saber tudo dessa pessoa, mas
quanto mais você souber da pessoa que está comprando aquele produto, ou do potencial cliente, mais você consegue segmentar uma campanha, como você falou. Exatamente. Você consegue direcionar uma campanha para um público X, que tem interesse naquilo, que tem X idade. Então, isso que a Lari fez, gente, é o que todo mundo tem que fazer. É importante você saber a parte ferramental, mas mais importante do que você saber apertar botão, que a maioria das pessoas ensina a apertar botão, você tem que ter estratégia, tá? Então, Lari, muito massa isso. Eu quis só pontuar isso, porque é algo, acho que é importante de ser falado antes de você continuar. E agora, se você quiser continuar contando um pouco desse teu processo de escala, então, você fez ali 5 mil livre, né? Tirando os custos que você teve de anunciar. E como que foi esse processo de escala? Isso foi em fevereiro, se eu não me engano, que você falou, né? Como é que Não, fevereiro eu perdi minhas contas, foi em março. Em março. As coisas começaram a fluir. Março. E de verdade, só pegando... Pode falar. Só pegando o gancho do que você falou, Maria, isso é verdade. Eu acho que muitos afiliados, eles engessam e eles acham que existe uma fórmula única para tudo, mas não é. Existem públicos diferentes, com comportamento diferente. Se você vai vender para o nicho de sexualidade, essas pessoas, elas são mais ativas à noite, então não faz sentido você direcionar uma campanha para o período da tarde, entendeu? Se você vender, às vezes, uma venda, vai ser sazonal. Você não vai conseguir escalar nesse período. Onde você escala? Entendeu? Você tem que ir aonde está a escala. Idade é a mesma coisa. Eu estou vendendo lá, fiz uma venda para um público, um produto, enfim, de diabetes, mas quem que compra mais esse produto? É um público um pouco mais velho, né? Que é quando o corpo começa a dar problema ali. Mas eu fiz uma venda para uma pessoa de 18 anos, tá? Mas a escala não está ali, entendeu? Então você tem que direcionar o seu dinheiro, o seu tráfego, para pessoas que vão converter, tá? Para uma faixa etária. Então faz todo sentido o que a Maria falou, complementando, você tem que entender, você tem que dominar as informações da persona, isso é mega importante. Mas tem muito afiliado que fala, não, qual que é a estratégia de lance que você usa? Isso! Não é engessado, vai depender muito, tem muita coisa para olhar, tá? Uma campanha, ela tem que ser construída com estratégia. Tem muito produto que eu vendo e às vezes as pessoas falam, fala para mim quais produtos que você vende. Aí eu falo, aí a pessoa fala, impossível. Eu tentei esse produto e eu não vendi. Eu falo, cara, como? Você olha lá, o produto tem 5 mil buscas do produto e a pessoa fala que não vende. Não, porque eu não vendi. Eu gastei R$500 nesse produto e não vendi. Eu falo, então, o problema está na tua estratégia. Não que ele não venda, porque senão o produtor já tinha... Ele está vendendo o produto, né? É por isso que eu falo. A gravidade está alta lá, tá vendendo. É por isso que, assim, quanto mais... já fica até de dica para a galera, cada um tem a sua estratégia, né? Eu acho que, para quem está começando ainda, vale a pena, talvez, olhar para produtos menos concorridos, justamente por você não ter essa expertise que a Lari já tem, ou que quem tem mais experiência já tem, no sentido de pensar mais em público-alvo. Eu sei que isso pode ser um pouco mais complexo para quem está iniciando. Então, se você pega um produto com menos concorrência, que tem ali, né, tem poucas buscas, você consegue ir pegando aos poucos. E aí, quando você entende o jogo, aí você parte para cima e vai para esses mais concorridos, né? Que aí a Lari já fala sobre toda essa parte de segmentar mais a tua campanha, de pensar no público-alvo e direcionar melhor a tua campanha para esse potencial público-alvo comprador. Muito massa, Lari. Cara, galera, ouro, tá? Ouro. Não, e até porque também esses produtos mais concorridos, eles têm um CPC muito mais caro. Então, cara, se você não tem a devida experiência, começa lá. Por isso que eu comecei realmente mais quietinha, fui entendendo como funcionava o jogo. Depois, quando você tiver seguro, a questão é a palavra, é a segurança. Mas tem muita gente que vai na emoção e vai e já quer jogar tudo ali, todas as cartadas. E aí, quando acontece... Perdão. Imagina. Quando acontece de não performar, enfim, de não dar certo, aí fala, putz, esse mercado não funciona, o produto é ruim, o curso não é legal. E não é assim, gente. O erro muitas vezes vai estar na gente e a gente tem que aceitar que é um processo e tem que respeitar o tempo, tá? Com certeza. E aí, Lari, então, voltando para esse teu processo de escala. Então, teu primeiro mês foi esses 5 mil limpo que você falou. Sim. E como que você fez para abril, né? Como que você fez para em abril escalar em tão pouco tempo já chegar nesse faturamento absurdo que você tem hoje? Exato. E abril, né, é engraçado. Até ontem eu tava aqui, ó, tem as minhas metas. Eu ranquei ela da parede porque eu falei, eu preciso, né, reavaliar isso aqui. Por quê? Porque eu e meu marido, a gente desenhou as metas juntos, né? E eu falei para ele, a minha meta para abril era, falei, ó, pelo menos os 5 eu preciso fazer de volta, livre, né? E aí a gente tenta fazer uma coisinha a mais. Só que em abril eu fiz 20. Aí eu fiquei super feliz. Opa, porque eu quadripliquei, né, o meu resultado.
E eu falei, agora o negócio, agora eu estou entendendo como eu vou escalar isso, como eu vou conseguir, né, aumentar o meu resultado cada vez mais. E assim, vê se faz sentido uma coisa em relação à escala, Maria. Porque muita gente fala assim, Lari, mas eu estou faturando lá e eu gasto metade do que eu, o meu ROI está ali 50%. Só que eu fico pensando, porque quando a gente anuncia, sei lá, se você fatura 50 e você gastou 25 de tráfego, você tem 25 mil de quê? De dados, tá? Esses dados, você tem dados de quem compra e de quem não compra. Então, se você não otimizar suas campanhas, que é onde está a escala, cara, você está fazendo errado, você está vendendo na sorte. E quando a gente vende na sorte, é difícil ficar repetindo, sabe? Você corre o risco, de repente, da sua campanha, sei lá, dar um boom e não vender. E assim, tem pessoas que, né, falam, de repente tem dia que eu empato ali, mas você tem que ter controle das suas vendas. Quando eu acordo de manhã e dou uma olhada na minha plataforma, se eu vejo as palavras que foram acionadas, as copies dos anúncios, tudo isso, eu olho tudo no detalhe e eu sei que saiu venda, entendeu? Porque a minha campanha foi construída para vender. Tá? Então, essa questão da escala, muitos afiliados não sabem o que fazer com a informação, porque a partir do momento, pegando o gancho do que a Maria disse, que você sabe o comportamento da tua persona, você já vai segmentando a tua campanha, você vai fechando a torneira. Porque aí você vai entregar o seu anúncio para quem? Para quem realmente compra. E quanto mais for afinado, eu costumo brincar assim que a gente é um maestro de uma orquestra. Então você tem que ir ali, ó, afinando a melodia. Quando ela chegar no ponto ideal, a sua campanha ela vai ficar 100% assertiva. Ela só vai entregar para quem tem chance de comprar. Talvez você vai ter ali um clique e uma venda, ou talvez 2, 3 cliques. Você vai vender com menos cliques, mas é você que tem que fazer esse tipo de ajuste. Tá? Tem campanhas assim que, enfim, quando eu comecei eu não segmentava, não fazia nada, né? Mas o segredo da escala tá na segmentação, é você aproveitar as informações, faz um mapeamento das suas vendas, vai olhar. E outra, né, Lari, já puxando o gancho do que você falou, você comentou que você começou a se especializar em nichos. Então, se você começou a vender muito um produto de um nicho específico e você começou a analisar as suas métricas, saber quem são essas pessoas que estão comprando, existem milhares de produtos similares do mesmo nicho que na próxima campanha que você subir, você já sabe quem que é esse teu público. Você já sabe essa tua campanha mais direcionada para o público-alvo comprador. Então, isso que a Lari falou, galera, é muito importante. Tipo, não adianta você só subir campanha e rezar. Se não deu certo, por que não deu certo? Para analisar o que você pode estar errando. Se está dando certo, que massa está dando certo. O que está dando certo? Como que você faz para potencializar o que está dando certo, para de repente ter ainda mais lucro, né, Lara? Então, muito massa essa tua dica. Galera, isso já é um pouco mais avançado, então quem está começando, de repente está se assustando com a quantidade de informação, calma, porque o processo de otimização e análise é um processo natural, depois que você aprende a subir uma campanha, você aprende a otimizar, e quanto mais disso você faz, melhor nisso você fica, né? Então, você começou a usar essa inteligência mesmo, Lari, de análise para conseguir escalar, certo? Exatamente. E até porque, só pegando o gancho do que a Maria falou, você só vai conseguir segmentar e escalar depois que você estiver venda. Então, o primeiro foco de quem está começando é o quê? É vender. Depois, através das vendas, a gente vai construir essa persona, entender. Mas foca primeiro nas vendas. Então, vai com calma. É que as pessoas, às vezes, querem já rodar a campanha hoje e amanhã ela já está faturando 10, 15 mil, assim. Que legal. Enfim, tem que ter uma paciência com o processo. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que o pessoal deve estar curioso para saber também. Hoje, então, você começou esse processo de escala, então você quadriplicou ali de março para abril, e aí você foi quadriplicando para chegar no 100k mês. Hoje você tem uma ideia, mais ou menos, de quantos produtos você tem ativos no Bing e mais ou menos quanto que você gasta para ter esse teu faturamento hoje? Sim, então, vamos lá. Só que assim, eu quero deixar bem, assim, aspas, né, e deixar um adendo em relação à quantidade de produtos. Porque eu tenho muito produto, porque na época que eu vim do Google, eu já tinha muita informação das personas, porque são nichos diferentes. Então, assim, o que eu aconselho é realmente focar em nichos mais parecidos, com públicos semelhantes ali, tá? Em ofertas similares. Mas, assim, eu tenho hoje mais de 40 produtos, tá? Mas esses produtos eu já tenho uma informação das vendas. Então, as minhas campanhas, elas são tão segmentadas, são tão assertivas, que elas entregam exatamente para quem quer comprar, entendeu? E são produtos, como eu iniciei com produtos menos concorridos,
as minhas campanhas pingam, né? A torneira está tão fechada que pinga, às vezes cada 3, 4 dias eu tenho um clique, entendeu? Então elas não gastam, elas não consomem muito ali o meu budget diário, né? Mas é óbvio que eu também tenho outros produtos que são os meus carro-chefes ali que estão performando todo dia, tá? Mas assim, quantidade de produtos, não... vou subir 30 produtos. Estou começando agora. Inclusive, já quero que você fale sobre isso, Lari, já que a gente está falando sobre isso. O que você indicaria para alguém que chega para você e fala assim, Lari, estou começando agora, quero ir para o Bing, quero fazer Bing na gringa. Quantos produtos eu subo como iniciante? O que você falaria para essa pessoa? Então, eu performo produto por produto. Né? Hoje, assim, se eu tivesse que começar do zero, eu pegaria um produto, né, com o conhecimento que eu tenho. Eu pegaria um produto e ia escalar só ele. Porque, assim, gente, eu fui buscar muito conteúdo lá fora. E o afiliado gringo, ele trabalha bem diferente do que a gente trabalha aqui no Brasil, tá? E, assim, o afiliado gringo, ele escala com um produto, entendeu? Com 2 produtos. Mas, assim, nichos similares. Óbvio que, assim, as estratégias são diferentes, porque lá o tráfego funciona de uma outra maneira. Mas o que a gente faz aqui, que a gente consegue entrar ali com o nosso jeitinho, com as nossas técnicas no mercado americano, né, no mercado global ali, que a gente vende em qualquer canto, é diferente e é muito eficaz. Então, assim, eu aconselho demais que vocês façam isso. Peguem um produto, entenda esse produto, entenda a persona, vai devagarzinho. Lari, mas demorou uma semana ali para começar a performar. Mas tem que ter essa calma. Tem muita gente que fala, mas aí de repente eu rodei a campanha e eu vi que não estava rodando, eu aumentei CPC e tal. Não é isso, você precisa sentir, você precisa estudar, mas eu acho que o segredo da performance de uma campanha está nos bastidores e não propriamente na hora que você está construindo. Porque se você estudar bem, na hora que você for construir, você vai construir de uma forma bem assertiva e vai ficar bom. Tá? Legal, exatamente. Eu também indico muito isso, assim, Lari, pessoal, eu acho que você viveu isso, você pode até compartilhar com a gente, mas eu vivi muito isso no meu início na ânsia, né, na ansiedade de querer ver muito resultado, subir muito produto sem o devido conhecimento. Então, se você for lá agora e ouviu que a Lari tem 40 produtos, se for lá subir 40 produtos sem o conhecimento, cara, você vai pegar teu dinheiro e vai torrar ele. Então, começa devagar, pega 1, 2, no máximo 3, vai rodar devagar a tua campanha, tenha paciência, com o tempo você vai escalando como a Lari fez, né, Lari? Você queria complementar, né? Pode falar. Isso, não, só até para pegar o gancho do que você está falando mesmo. Vai muito também da pessoa, porque se ela tem uma habilidade de gerenciar muita coisa ao mesmo tempo, tranquilo, né? Mas assim, o que a Maria fala, vai lá para os produtos menos concorridos, porque esse produto não vai ser assim, não vai te trazer tanta busca. Então, assim, vai devagarzinho, vai sentindo. Se você quiser rodar 10 produtos, tranquilo. Você dá conta de olhar para 10 produtos, porque você vai ter que olhar palavra-chave, termo, CTR, anúncio, copy, você vai ter que olhar para público, demografia, você vai ter que olhar para muita coisinha. Então, quanto mais a sua atenção estiver focada, né? Pensa assim, se você estiver ali olhando para um nicho, você está 100% para ele. Agora, se você tem 10 nichos, são 10% para cada. Você não consegue focar 100% em tudo. Então, assim, eu faria dessa maneira. Mas tem pessoas que têm mais facilidade, né, em gerenciar mais coisas, pode colocar mais campanha. Mas eu acho que é muito particular, né? Onde você vai e você aguenta. Não dá um passo maior que a perna. Tenha paciência com o processo. Se você aprender da forma correta, daqui talvez 1 mês, 2 meses, seu jogo vira e você fala, cara, agora eu entendo por que eu tive que passar por aquilo. E fazer da forma que eu fiz. Com certeza. Então, Lari, de novo, obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a Lari. Ela já falou aqui o Instagram dela, vai deixar um comentário aqui embaixo depois no YouTube também para o pessoal acompanhar ela. E muito obrigada para quem chegou aqui. Nos vemos aí no próximo vídeo.